E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para você fazer as pazes com a química. Chega da química, puxando aí seu pé, te atrapalhando nas provas da escola e também sendo um tormento para o vestibular que você vai enfrentar. Tá na hora de você fazer as pazes com a química. E olha só quem tá aqui, quem mais? Quem mais vai te ajudar? Professor Pelúcio, gente, quer mais o quê? Melhor que isso, só 2 dias, né, professor? Exatamente. Então já peço adiantado já, ó. Se você não é inscrito, meu querido, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Gente, ajuda o professor Pelúcio. O professor Pelúcio tá te ajudando, então me ajuda a te ajudar também, beleza? Então compartilha lá com seus amigos, fala para ele se inscrever, fala assim, ó, tem um professor louco lá, tem um professor muito louco lá, muito bom, muito fera em química. Se inscreva no canal dele, vale a pena, cara, vale a pena. Isso. Já mandou? Vou esperar. Enviou já? Beleza, então, podemos continuar. Olha só, gente, seguinte, você, aluno do terceiro ano, guerreiro aí, terminando o ensino médio, tenho boas notícias para você. Como eu tinha falado já no canal, nós vamos iniciar a nossa maratona PSS UEPG de Química aqui no nosso canal. E o que acontece? Galera, não tem como você enfrentar uma prova, muito menos um vestibular aí, que é a sua primeira prova da vida, né? Para você ingressar no ensino superior, não tem como se você não tem uma base do que está sendo cobrado, certo? Você já entra começa o seu estudo, tem uma ideia muito melhor, chances muito melhores, já sabendo que vai cair. Imagina, eu vou fazer a prova e já até sei o que possivelmente vai cair nela. Isso daí te ajuda 1000%, segundo as pesquisas do canal Química Pelúcio, né? Confiança total. Mas sério mesmo, gente. Você saber os conteúdos, ainda mais o quanto eles são cobrados, percentualmente, quanto eles são cobrados, te ajuda demais na caminhada aí no seu ingresso para o EPG, né? Você é aluno que vai fazer aí o EPG. Bom, pessoal, pensando nisso, peguei provas de 2014 até 2019, ano passado, e gente do céu, olha só que interessante. Normalmente, o manual do candidato, né, do terceiro ano, PSS3, ele nos fala o seguinte, né, que praticamente o conteúdo todo é química orgânica, certo? E a gente vai entender aqui, nesse gráfico, o que mais está caindo, certo? O que mais tem incidência, beleza? Então você, aluno do terceiro ano, vai enfrentar o PSS3, cola nesse vídeo, vai ser extremamente importante para você, beleza? Então vamos lá, gente, vamos começar então essa videoaula, essa maratona aí do terceiro ano PSS3. Galera, é o seguinte, quero começar com você falando sobre os assuntos que mais caem. Vamos falar sobre os que mais caem já? Depois eu vou falar alguns detalhes dos que menos caem, beleza? Primeiro assunto, pessoal. Fique de olho. Introdução à orgânica. Como assim, professor? Introdução à orgânica, 20%, né? 20,5% dessa prova. Professor, como assim introdução orgânica? Se sinta privilegiado, gente, o ser um dos assuntos que mais cai. Porque justamente é um assunto que os alunos têm mais facilidade em química orgânica, o início dela. Por exemplo, classificação das cadeias, saber se a cadeia ela é saturada, insaturada, ramificada, normal, homogênea, heterogênea. Aqueles assuntos, né, cíclica, acíclica, todo aquele negócio bem legal, divertido, né, professor? Como todo assunto de química é, né? Divertidíssimo, né? Né, de novo, né? Falei 3 vezes, né? Isso mesmo, né, professor? Repetição é tudo no processo pedagógico, né? Isto. Então, introdução orgânica. É um assunto simples, um assunto bem simples mesmo. Então, aquela ideia de hibridação, certo? Hibridação do carbono, a questão da classificação das cadeias, certo? Aquele assunto inicial, de introdução, beleza? Também aquela questão da fórmula molecular, beleza? Ele te dá lá uma estrutura de uma fórmula bastão e você fazer a fórmula molecular. Já vi questões cobrarem também a questão das fórmulas químicas, certo? Fórmula mínima, fórmula centesimal,
caiu já isso e é uma parte introdutória, beleza? Introdutória à orgânica. Então, um assunto extremamente importante e você precisa dominar bem aí também, ok? Bom, pessoal, outro assunto que eles gostam demais dentro da química orgânica é o assunto nomenclatura e identificação. Poxa, professor, mas essa parte não é uma introdução à orgânica também? Sim, mas eu decidi separar aqui porque dá para ver uma diferença bem grande dentro da prova disso. A parte de introdução, introdução mesmo, a introdução valendo. Nomenclatura e identificação seria uma segunda parte da introdução à química orgânica, beleza? Que seria a nomenclatura básica, né? Como você constrói a nomenclatura de um composto orgânico, mas principalmente, gente, identificação de funções, certo? Você conseguir olhar para um composto, né, uma fórmula bastão e falar, ó, essa parte aqui é álcool, essa outra parte aqui tem um aldeído, aqui tem um fenol. Identificação, ok? E nomenclatura, nomenclatura segundo a IUPAC. Eles também gostam, às vezes, de colocar algumas nomenclaturas não tão as mais usuais, né? As que não estão dentro da IUPAC, mas que é considerada pela IUPAC. Né? São utilizadas, às vezes, nomenclaturas um pouco mais antigas, podem aparecer, beleza? Mas, em geral, nomenclatura e identificação dos compostos orgânicos, principalmente funções oxigenadas e nitrogenadas. Tem que saber decore e salteado essas nomenclaturas e a identificação dessas funções químicas orgânicas, beleza? 23% da prova, gente. Então isso aqui precisa de um carinho a mais na hora do seu estudo, beleza? Outro assunto assim que é paixão deles demais é isomeria. E tipo assim, professor, qual isomeria? Gente, é bem distribuído também. Bem distribuído. Eles gostam de cobrar bastante a constitucional, antigamente chamada de isomeria plana, né? Também eles gostam de cobrar a espacial, né? Que seria geométrica, cis e trans, clássica, óptica. Eles gostam demais também. Sempre tem ali um conteúdo que te leva a isso, beleza? Só para você ter uma ideia, 2019, prova do ano passado, isomeria foi um dos assuntos que mais caiu. Praticamente das 5 questões, 4 delas tinham isomeria no meio delas. Umas eram pura de isomeria, outras metade da questão das alternativas era isomeria, outras questões, uma alternativa envolvia isomeria. Então, ano passado, 2019, meu Deus do céu, se eu soubesse, tinha explicado só isomeria para os meus alunos o ano inteiro, que eles gabaritavam a prova quase aí, beleza? Então, isomeria, gente, um assunto que cai demais nessa prova. Outro assunto que eu realmente gosto demais é o assunto de reações orgânicas, com 23%. É aqui que mora um pouquinho do perigo, gente. Reações orgânicas, embora eu, como professor, ame de paixão essa matéria, mas, todavia, porém, entretanto, não é um assunto muito fácil para aluno de ensino médio, beleza? Que reações cai, professor? As clássicas: substituição, eliminação, adição e as oxirreduções, beleza? E, pessoal, não tem como escapar. Não tem como escapar. Elas são muitas reações. São muitas reações mesmo. Quem estuda essa parte sabe que é um assunto longo dentro da química orgânica, que tem que ser visto com detalhe, tem muita regrinha, tem muita coisinha, mas você vai conseguir entender bem as nossas aulas. Eu vou passar as principais a que você tem que levar para sua prova aí do PSS3, beleza? Então, reações orgânicas, um assunto extremamente importante para sua prova. E ela vai aparecer, viu, gente? Seja uma questão pura ou seja dentro de alternativas. É um assunto que vai aparecer na sua prova. Esses são os 4 grandes assuntos, gente. 4 grandes assuntos. Introdução orgânica, certo? Uma segunda parte de introdução orgânica, né? Nomenclatura e identificação. Isomeria, nossa, até falhou a voz, isomeria, isomeria e reações orgânicas, beleza? Então, os 4 eixos principais dessa prova do PSS 3. Aí nós vamos entrar nos assuntos assim que são um pouquinho, não são assim aquela coisa que cai, né?
mas que estavam presentes nas provas de 2014 a 2019. Eu vou começar falando sobre polímeros, certo? Polímeros. A prova do ano passado, ela cobrou polímeros em duas das suas questões, certo? Uma foi especificamente sobre polímeros sintéticos, polímeros, né, falando sobre polímeros de condensação, ok? Um pouquinho de isomeria no meio, para não variar, né, um pouquinho também, né? E polímeros naturais, né? Uma questão que cobrava ali um pouquinho de bioquímica, a questão dos carboidratos, né? A hidrólise, certo? Que formavam ali os monossacarídeos. Então, uma questãozinha bem simplesinha, nada muito elegante, beleza? Por isso que polímeros é 5,5%, beleza? De 2014 até 2019, ano passado teve duas questões falando um pouco desse assunto. Polímeros no sentido de tanto dos sintéticos quanto da parte da bioquímica, beleza? Que são os polímeros naturais, certo? A bioquímica, beleza? Um assunto importante, vamos ver rapidamente alguns assuntos sobre eles, certo? Que eu creio que vai ser importante e possa cair, mas não é um assunto aqui que na reta final você precisa ficar em cima, nossa, vendo todo o assunto. Pode ficar mais de leve em relação a ele. Outro assunto de química orgânica, que o meu gráfico aqui não mostrou, é essa fatiazinha aqui, ó. Eita, peguei um roxo. Aí não aparece, né, roxo no roxo. Ó, essa fatiazinha aqui, ela acabou não aparecendo o nome dela. Mas esse assunto aqui dessa fatiazinha, gente, é o assunto propriedades. Propriedades físicas dos compostos orgânicos. Sério, professor? Sério? Propriedades físicas dos compostos orgânicos. A questão, né, que eles gostam de cobrar normalmente aqui seria a solubilidade, ok? Né, às vezes eles gostam de cobrar junto com vitamina, um pouquinho de bioquímica no meio aí, né? Perdão. Voz tá cansada, né, professor? Meu Deus, isto. Então, olha só. Propriedades físicas, certo? Solubilidade dos compostos, quando um composto é solúvel no outro, beleza? Um assunto, quanto que é o percentual, professor, dele? Você só escreveu ali e não deu percentual. É baixo também, gente. 2,5%. Vale a pena dar uma pincelada? Vale a pena. Vale a pena. Não vou deixar de falar dele porque é pouca abrangência. Vou falar um pouquinho dele, mas não é aquela coisa dentro da prova. Beleza? E outro assunto, gente, que foge um pouco da orgânica e que está presente na prova. Está presente também lá no manual do candidato. A radioatividade, certo? Radioatividade, com 2,5%. Das provas que eu corrigi, que eu analisei, a de 2014 caiu uma questão, certo? Caiu uma questão de radioatividade. Por isso que ela está aqui no meio, certo? Com 2,2%. Beleza? Então, tipo assim, eu considero radioatividade, quando você olha para esse gráfico, professor, então nem vou abrir o meu caderno, nem vou pegar meu livro, nem pegar minha apostila para estudar radioatividade, então. Aí que mora o problema. Eu tenho um pouquinho de receio com esses assuntos que faz tempo que não cai. Porque vai que eles caem. E aí, uma questão se perde por causa disso. Obviamente, eu acho que não passa de uma questão. Não passa de uma questão, justamente porque a orgânica é muito mais pesada, está mais em peso nessa prova. Mas aí que tá. Se eu fosse chutar questão para esse ano 2020, eu fico com um pouco de receio em relação à radioatividade. Pode cair sim uma questão sobre esse assunto, como já caiu. Então é um assunto que faz tempo que não cai, tá no cronograma, né, lá no manual do candidato, e é perigoso, é um assunto perigoso. Por isso que eu vou tratar as principais ideias desse assunto. Ei, professor, tá gaguejando hoje, né? Isso, tá gaguejando. Então, olha só, eu vou falar sobre os principais assuntos, né? Emissões alfa, beta, gama, que eu creio que é o principal para você saber, algumas características dessas emissões, que eu acho que já está de suficiente para você aí, beleza? Então, é uma questão, é um assunto que me deixa um pouquinho assim com o pé atrás. Faz tempo que não cai,
tá no cronograma, então é arriscado você não estudar um pouquinho ele para essa prova do PSS-3, beleza? Embora o percentual seja pequeno, eu considero um conteúdo perigoso. Uma questão pode cair sim nesse ano de 2020, beleza? Se não cair, beleza, melhor ainda, você estudou orgânica mais profundamente, mais pesado aí a química orgânica e vai passar de boa nessa prova. Mas vale a pena conversar um pouquinho sobre radioatividade. Tranquilo? E assim, pessoal, terminamos essa aula, né, essa conversa nossa sobre o PSS-3. Esses são os principais assuntos, gente. Cada um deles nós vamos conversar nessa maratona PSS-3 com muita tranquilidade, com muita teoria e também com muito exercício. Nada melhor do que resolver exercícios para a gente entender melhor o conteúdo, beleza? Lembrando que não vai ser vídeo assim, nossa, teoria de fio a pavio, certo? Vai ser coisas mastigadas, prontas. Você vai assistir, vai anotar, vai se preparar, beleza? Então, pessoal, insisto novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe lá com seus amigos que estão no terceirão, lá no cursinho, eles também precisam dessa ajuda. Ah, professor, mas são concorrente. Se eles não vão fazer o mesmo curso, não são concorrente seu, beleza? Passa lá para eles e ajude o canal Química Pelúcio também crescer. Aguardo vocês para a nossa primeira aula do Maratona PSS UEPG Química, aqui no canal Química Pelúcio. Aguardo vocês até lá.